Há uma sensação muito comum que quase todo mundo já experimentou em algum momento da vida. A impressão de que certos acontecimentos não são apenas coincidência. Um encontro inesperado no momento exato, uma informação que surge quando parecia não haver saída, ou até a repetição de situações que parecem carregar algum tipo de mensagem implícita. Para muita gente, isso recebe um nome quase automático: sinal. Sinal do destino. Sinal do universo. Sinal de que algo maior está conduzindo os acontecimentos. Mas existe uma outra forma de olhar para isso, mais sóbria, mais psicológica e, curiosamente, muito mais poderosa. Porque talvez não seja a realidade enviando mensagens. Talvez seja a mente aprendendo a perceber padrões, selecionar estímulos e construir significado a partir da própria experiência. Isso não torna a vivência menos intensa, pelo contrário. A sensação de sincronicidade é real. O impacto emocional é real. O efeito que esses momentos têm nas decisões, nos relacionamentos e até na trajetória profissional também é absolutamente real. A questão não é negar a experiência, é compreender o mecanismo. A mente humana é especializada em encontrar sentido. Ela organiza o caos, conecta pontos soltos, cria narrativas que tornam a vida mais compreensível e, principalmente, mais previsível. Esse processo é fundamental para a sobrevivência, para a tomada de decisão e para a própria estabilidade emocional. Sem ele, tudo pareceria aleatório demais para ser suportável. O problema começa quando o significado construído é confundido com uma intenção externa. Quando aquilo que nasce da interpretação passa a ser visto como uma mensagem objetiva da realidade. Carl Gustav Jung chamou esses fenômenos de sincronicidade, coincidências carregadas de significado subjetivo. A proposta dele foi importante porque abriu espaço para estudar a experiência humana sem reduzi-la apenas à estatística fria. Mas, ao mesmo tempo, muitas interpretações posteriores acabaram transformando o conceito em algo quase místico, distante da psicologia prática e da compreensão mais crítica da mente. Hoje, o que a psicologia cognitiva, a neurociência e a própria observação madura da vida mostram é algo mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. O significado não está no evento. Está na forma como ele é percebido. E essa percepção não é neutra. Ela é filtrada por expectativas, emoções, memórias, desejos, medos e pelo momento específico que cada pessoa está vivendo. Quando isso fica claro, a discussão deixa de ser existe ou não sincronicidade e passa a ser muito mais interessante. Como a mente seleciona padrões, constrói sentido e, a partir disso, orienta escolhas, comportamentos e até destinos pessoais. Porque, no fim das contas, não é a coincidência que muda a vida de alguém, é o significado atribuído a ela. E entender esse processo não tira a magia da experiência humana. Tira apenas a dependência de interpretações externas e devolve para a consciência aquilo que sempre esteve ali, o poder de perceber, interpretar e agir com mais lucidez. Grande parte do que costuma ser chamado de sincronicidade começa em um mecanismo extremamente simples e profundamente poderoso da mente humana, a percepção seletiva. O cérebro não registra tudo o que acontece ao redor. Isso seria impossível. A quantidade de estímulos disponíveis a cada segundo ultrapassa, em muito, a capacidade consciente de processamento. Sons, imagens, palavras, movimentos, expressões faciais, pensamentos internos, sensações físicas. Tudo acontece simultaneamente. Se nada fosse filtrado, a experiência cotidiana seria caótica. Para lidar com isso, o cérebro desenvolveu sistemas de priorização. Ele seleciona aquilo que considera relevante naquele momento. Relevante emocionalmente, cognitivamente ou pragmaticamente. Esse filtro funciona o tempo inteiro, mesmo quando não há consciência disso. E é justamente ele que cria a sensação de que certos acontecimentos começaram a aparecer do nada, quando na verdade sempre estiveram presentes. Um exemplo simples ilustra bem esse processo. Quando alguém decide comprar um determinado modelo de carro,
passa a enxergar aquele carro em todos os lugares. Não porque o número de veículos daquele modelo tenha aumentado subitamente, mas porque a mente agora reconhece aquilo como importante. O estímulo deixa de ser neutro e passa a ter valor. E tudo o que tem valor tende a capturar atenção. O mesmo acontece com ideias, preocupações, desejos e fases de vida. Quando existe uma decisão interna em andamento, consciente ou não, a percepção começa a organizar a realidade em torno dela. Informações relacionadas ganham destaque. Encontros parecem mais significativos. Coincidências passam a ser percebidas como mensagens. Não porque exista uma intenção externa guiando os fatos, mas porque existe uma atenção interna direcionando o olhar. Esse processo é mediado por estruturas neurológicas específicas, especialmente o chamado sistema reticular ativador, responsável por regular o estado de alerta e direcionar a atenção para estímulos considerados prioritários. Ele atua como um porteiro invisível. Decide o que entra na consciência e o que permanece em segundo plano. E essa decisão não é totalmente racional. Emoções, expectativas e experiências anteriores influenciam fortemente o filtro. Isso explica por que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo contexto e extrair significados completamente diferentes. Uma enxerga oportunidade. Outra percebe ameaça. Uma vê confirmação. Outra vê acaso. A realidade objetiva pode ser semelhante, mas a realidade percebida é construída de forma singular. Quando a percepção seletiva entra em ação, coincidências passam a parecer mais frequentes. A repetição de determinados símbolos, situações ou encontros cria a impressão de que existe uma sequência intencional. Mas, na maior parte dos casos, trata-se apenas do cérebro reconhecendo padrões que antes passavam despercebidos. Isso não diminui a experiência subjetiva. O impacto continua sendo real. A sensação de alinhamento, de reconhecimento ou até de estranhamento permanece legítima. O que muda é a compreensão do processo. Em vez de atribuir o fenômeno a uma intervenção externa, passa-se a observar o funcionamento interno que torna aquela experiência possível. E essa mudança de perspectiva costuma trazer algo importante: autonomia. Quando se entende que a percepção molda a experiência vivida, surge a possibilidade de observar os próprios filtros com mais consciência. Não para controlar tudo, o que seria impossível, mas para reconhecer que aquilo que chama a atenção nem sempre revela uma intenção externa. Muitas vezes revela apenas um foco interno em formação. Essa compreensão desloca o eixo da discussão. Não se trata mais de perguntar se coincidências existem ou não. Elas existem. A vida está cheia delas. A questão passa a ser outra. O que a mente faz com essas coincidências? Como transforma eventos neutros em sinais carregados de significado? E, principalmente, como essa interpretação influencia decisões, comportamentos e caminhos futuros? Porque, no fim, não é a coincidência em si que altera a trajetória de alguém. É o significado atribuído a ela e as escolhas que nascem desse significado. Se a percepção seletiva explica por que certos acontecimentos passam a chamar mais atenção, os vieses cognitivos ajudam a entender por que esses acontecimentos rapidamente ganham significado. O cérebro humano não foi projetado para interpretar o mundo de forma totalmente objetiva. Ele foi moldado para sobreviver, tomar decisões rápidas e reduzir incertezas. E para isso, desenvolveu atalhos mentais, interpretações automáticas que simplificam a realidade. Esses atalhos são úteis. Permitem respostas rápidas diante de situações complexas, mas também criam distorções. Entre elas, uma das mais relevantes para compreender a sensação de sincronicidade é o chamado viés de confirmação. A tendência de perceber, lembrar e valorizar informações que confirmam aquilo que já se acredita, enquanto dados contrários são ignorados ou minimizados. Quando alguém começa a suspeitar que certos eventos carregam mensagens, esse viés entra em ação. Coincidências compatíveis com essa ideia ganham destaque. As inúmeras situações neutras ou contraditórias
simplesmente deixam de ser registradas. Com o tempo, a impressão de que existe um padrão externo se fortalece, mesmo que o padrão esteja sendo construído internamente. Outro fenômeno frequente é a apofenia, a tendência humana a identificar padrões em eventos aleatórios. É o mesmo mecanismo que permite reconhecer rostos em nuvens ou formas familiares em manchas abstratas. Esse recurso cognitivo foi evolutivamente vantajoso. Reconhecer padrões rapidamente podia significar detectar predadores, encontrar alimentos ou identificar aliados. O problema surge quando essa habilidade passa a operar também sobre acontecimentos cotidianos, gerando narrativas que nem sempre correspondem à realidade objetiva. Além disso, existe a necessidade psicológica de coerência. A mente busca histórias com começo, meio e fim. Narrativas organizadas trazem sensação de controle. Coincidências, quando interpretadas como sinais, ajudam a sustentar essa coerência. Transformam o acaso em algo compreensível. E isso oferece conforto emocional, especialmente em períodos de dúvida ou instabilidade. Não se trata de ingenuidade ou falta de inteligência. Esse funcionamento é universal. Pessoas altamente racionais também estão sujeitas aos mesmos mecanismos. O cérebro prefere significado ao vazio. Prefere interpretação ao silêncio. Prefere narrativa ao caos. Outro ponto importante é o papel da memória. Eventos emocionalmente marcantes são lembrados com mais facilidade. Coincidências que provocam surpresa, alívio ou impacto tendem a permanecer vivas na lembrança, enquanto inúmeras experiências neutras desaparecem rapidamente. Isso cria a impressão de que esses episódios são mais frequentes do que realmente são. Existe ainda um fator social. Histórias de coincidências significativas são culturalmente valorizadas. Elas aparecem em filmes, livros, conversas informais. São compartilhadas porque despertam fascínio. Já os inúmeros dias comuns, sem acontecimentos extraordinários, raramente se tornam narrativas. O resultado é uma percepção distorcida da frequência real desses eventos. Quando todos esses elementos se combinam, percepção seletiva, viés de confirmação, apofenia, memória emocional e construção narrativa, forma-se um terreno fértil para a sensação de sincronicidade. Não porque a realidade esteja enviando mensagens, mas porque a mente está fazendo aquilo que sempre fez: organizar a experiência em padrões compreensíveis. Essa compreensão não elimina o impacto subjetivo das coincidências. O arrepio, a sensação de encaixe ou a impressão de que algo faz sentido continuam existindo. O que muda é a interpretação causal. Em vez de atribuir intenção externa aos acontecimentos, torna-se possível observar o funcionamento interno que transforma eventos comuns em experiências significativas. E esse deslocamento costuma trazer maturidade, porque reduz a dependência de sinais externos e fortalece a capacidade de construir significado de forma consciente. A coincidência deixa de ser guia, passa a ser material de reflexão. E nesse ponto, a pergunta mais relevante deixa de ser se existe uma mensagem escondida nos eventos. A pergunta passa a ser outra: por que determinado acontecimento chamou tanta atenção? O que ele ativou internamente? Que expectativa, medo ou desejo estava presente antes mesmo de o evento ocorrer? Frequentemente, a resposta não está no fato externo. Está no contexto interno que o antecede. Até aqui, fica claro que coincidências existem e que a mente possui mecanismos naturais para percebê-las com mais intensidade em determinados momentos. Mas existe um ponto ainda mais decisivo nesse processo. Um ponto que, na prática, costuma influenciar muito mais a vida de alguém do que a coincidência em si: a construção de significado. Eventos não chegam acompanhados de interpretação pronta. Eles acontecem. O sentido surge depois. E esse sentido não é neutro. Ele nasce da história pessoal, das expectativas, das emoções predominantes e do momento psicológico que cada pessoa atravessa.
Quando alguém atribui um significado específico a um acontecimento, isso altera a forma como percebe o futuro. Uma coincidência interpretada como confirmação pode gerar segurança. A mesma coincidência interpretada como alerta pode gerar cautela. E, em ambos os casos, não é o evento que direciona a trajetória. É a interpretação que passa a orientar decisões. Esse processo é contínuo e, muitas vezes, silencioso. Pequenas interpretações acumuladas ao longo do tempo moldam escolhas profissionais, relacionamentos, prioridades e até a forma como alguém percebe suas próprias capacidades. A mente constrói uma narrativa coerente sobre a realidade, e essa narrativa passa a funcionar como lente permanente. Existe também um aspecto emocional importante. Significados não são apenas ideias. Eles carregam carga afetiva. Quando uma coincidência é percebida como algo especial, ela pode gerar motivação, esperança ou sensação de alinhamento. Essas emoções influenciam o comportamento. A pessoa se torna mais confiante, mais aberta a oportunidades ou mais persistente diante de desafios. O resultado prático pode ser positivo, mesmo que a causa inicial tenha sido uma interpretação subjetiva. Por outro lado, significados interpretados como presságios negativos podem gerar ansiedade, hesitação ou decisões defensivas. Nesse caso, a narrativa construída restringe possibilidades. Não é a realidade que limita, é a interpretação dela. Esse fenômeno ajuda a explicar por que duas pessoas podem viver experiências semelhantes e desenvolver trajetórias completamente diferentes. Não necessariamente por causa dos fatos, mas por causa da forma como esses fatos foram integrados à narrativa pessoal. A psicologia contemporânea chama esse processo de construção narrativa da identidade. Cada indivíduo desenvolve, ao longo da vida, uma história interna sobre quem é, o que espera do mundo e o que acredita ser possível. Coincidências, quando carregadas de significado, frequentemente entram nessa história como marcos simbólicos. Mas existe um risco quando essa narrativa se torna rígida demais. Quando cada coincidência passa a ser interpretada como confirmação absoluta de uma crença pré-existente, a capacidade crítica diminui. A pessoa deixa de avaliar contextos com flexibilidade e passa a buscar apenas evidências que sustentem aquilo que já acredita. Por outro lado, quando há consciência desse processo, a relação com as coincidências muda. Elas deixam de ser vistas como instruções externas e passam a ser observadas como material interpretativo. Algo que pode ser refletido, questionado e integrado com maturidade. Esse posicionamento não elimina o valor emocional das experiências, apenas desloca o eixo de controle. Em vez de depender de sinais para decidir caminhos, a pessoa reconhece que o significado é construído internamente e, portanto, pode ser revisado quando necessário. E essa revisão é fundamental para o desenvolvimento pessoal, porque permite atualizar interpretações antigas, abandonar narrativas limitantes e construir sentidos mais coerentes com a realidade atual. No final, a coincidência pode até ser o ponto de partida. Mas o que realmente influencia a trajetória não é o evento isolado. É o significado atribuído a ele e as decisões que surgem a partir dessa interpretação. E compreender isso costuma trazer uma mudança silenciosa, porém profunda. A percepção de que não é a realidade que envia direções prontas. É a consciência que constrói direção a partir daquilo que percebe. Poucos campos despertam tanta sensação de sincronicidade quanto os relacionamentos. A impressão de que certas pessoas surgem no momento exato, de forma improvável, e acabam tendo impacto profundo na trajetória pessoal, é extremamente comum. Muitas histórias de amizade, parceria ou amor começam com uma coincidência aparentemente banal, mas que depois ganha status de marco decisivo. O ponto interessante é que, do ponto de vista psicológico, esses encontros raramente são tão aleatórios quanto parecem. Eles costumam acontecer em fases específicas da vida, quando existe maior abertura emocional, mudança de prioridades ou necessidade interna de transformação. Ou seja,
Não necessariamente é o encontro que cria o momento. Muitas vezes, é o momento interno que torna aquele encontro possível. Existe um conceito conhecido na psicologia social chamado prontidão relacional. Ele descreve o estado em que uma pessoa está mais receptiva a conexões significativas, seja por amadurecimento emocional, seja por experiências anteriores que ampliaram sua capacidade de perceber compatibilidades. Nessa fase, características que antes passariam despercebidas começam a ganhar relevância. Isso ajuda a explicar por que certos encontros parecem tão intensos logo no início. Não é necessariamente porque existe uma força externa organizando o cenário, mas porque existe uma convergência interna, valores, expectativas, necessidades e timing psicológico alinhados naquele momento específico. Outro fator importante é a retrospectiva narrativa. Depois que um relacionamento se torna significativo, a mente tende a reorganizar a memória do encontro inicial. Elementos que antes eram neutros passam a ser reinterpretados como sinais precursores. Coincidências ganham peso simbólico, detalhes são valorizados e a história ganha contornos quase inevitáveis. Esse processo é natural. A mente humana busca coerência. Histórias lineares geram sensação de estabilidade emocional. Transformar um encontro importante em algo destinado ajuda a integrar a experiência à identidade pessoal. Mas isso não significa que o encontro tenha sido determinado por alguma intenção externa. Há também o fenômeno da familiaridade psicológica. Muitas vezes, pessoas que parecem surgir por acaso compartilham contextos, interesses ou ambientes semelhantes, mesmo que isso não seja imediatamente evidente. A probabilidade estatística de cruzamentos aumenta quando estilos de vida, valores ou círculos sociais se aproximam. Além disso, existe o reconhecimento inconsciente de padrões emocionais. Experiências anteriores moldam a forma como alguém percebe comportamento, linguagem corporal e afinidades. Quando esses padrões são identificados rapidamente, surge a sensação de conexão imediata, frequentemente interpretada como algo extraordinário. Isso não diminui o valor dos relacionamentos. Pelo contrário, reconhecer que conexões profundas podem nascer de processos psicológicos reais, e não de intervenções externas, costuma fortalecer a responsabilidade afetiva. A relação deixa de ser vista como destino inevitável e passa a ser entendida como construção contínua. Outro ponto relevante é que nem todo encontro marcante tem função positiva imediata. Algumas relações funcionam como espelhos de aspectos ainda não elaborados, inseguranças, expectativas irreais, padrões repetitivos. Quando interpretadas apenas como sincronicidade, essas experiências podem perder seu potencial de aprendizado. A maturidade emocional frequentemente surge quando a pergunta muda. Em vez de "por que essa pessoa apareceu na minha vida?", a reflexão passa a ser "o que esse encontro revelou sobre mim, sobre meus padrões e sobre minhas escolhas?". Essa mudança desloca o foco da explicação externa para a compreensão interna, e isso tende a gerar mais autonomia, mais clareza e relações mais conscientes. No fim, encontros importantes continuam sendo especiais. O impacto emocional continua legítimo. Mas a interpretação deixa de depender da ideia de destino e passa a reconhecer algo mais concreto. Pessoas se encontram quando existe prontidão psicológica para esse encontro fazer sentido. E essa prontidão, ao contrário do acaso, pode ser observada, compreendida e desenvolvida ao longo da vida. Existe um momento específico na trajetória de muitas pessoas em que começa a surgir a impressão de que as coisas estão se encaixando. Oportunidades aparecem com mais frequência, contatos relevantes surgem, ideias fluem com mais clareza e decisões parecem encontrar menos resistência externa. Para alguns, isso é rapidamente interpretado como alinhamento com o propósito ou confirmação de que estão no caminho certo. Mas, quando observado com mais cuidado, esse fenômeno costuma ter explicações bastante humanas. Uma das principais é a mudança de foco. Quando alguém começa a investir energia consistente em determinada direção,
seja profissional, pessoal ou intelectual, a atenção se reorganiza. Informações relacionadas passam a ser percebidas com mais facilidade. Oportunidades antes ignoradas ganham destaque e o próprio comportamento se torna mais ativo. Isso cria um efeito cumulativo. Pequenas ações aumentam a exposição a novos contextos. Novos contextos ampliam a rede de contatos. A rede gera mais possibilidades. E gradualmente, forma-se a sensação de que as portas estão se abrindo. Na prática, muitas vezes é a própria pessoa que está ampliando sua circulação, sua visibilidade e sua capacidade de responder a oportunidades. Outro fator importante é a coerência interna. Quando decisões, valores e comportamentos começam a se alinhar, a energia psíquica antes dispersa se concentra. Isso reduz conflitos internos, aumenta a clareza de escolha e melhora a consistência das ações. Pessoas que demonstram consistência tendem a gerar mais confiança ao redor, o que naturalmente facilita convites, parcerias e novas possibilidades. Existe também o papel da experiência acumulada. À medida que alguém se dedica a um campo específico, desenvolve repertório, habilidade e leitura de contexto. Isso permite identificar oportunidades mais rapidamente e responder a elas com mais segurança. O que antes parecia inacessível passa a ser viável, não por intervenção externa, mas por competência adquirida. Outro elemento frequentemente subestimado é o timing psicológico. Certas oportunidades só fazem sentido quando existe maturidade suficiente para reconhecê-las. A mesma proposta que anos atrás poderia gerar insegurança ou recusa pode, em outro momento, ser percebida como caminho natural. Não porque a oportunidade mudou, mas porque a pessoa mudou. Isso também explica por que, em alguns períodos, tudo parece travado. Nem sempre se trata de bloqueio externo. Pode ser fase de reorganização interna, revisão de prioridades ou amadurecimento necessário antes de novas etapas. Interpretar esses momentos apenas como falta de alinhamento costuma gerar ansiedade desnecessária. Quando a ideia de propósito é trazida para um campo mais concreto, ela deixa de ser algo fixo ou predeterminado e passa a ser entendida como construção progressiva. Propósito não surge pronto. Ele se desenvolve a partir de escolhas repetidas, experiências acumuladas e ajustes constantes. Essa visão costuma reduzir a dependência de confirmações externas. Em vez de buscar sinais para validar cada passo, a pessoa passa a observar critérios mais tangíveis: consistência, aprendizado, impacto real e satisfação com o próprio processo. Curiosamente, quando esse deslocamento acontece, a sensação de fluidez muitas vezes aumenta. Não porque a realidade passou a colaborar mais, mas porque a interpretação deixou de exigir confirmações simbólicas e passou a valorizar resultados concretos. No fim, a impressão de que as coisas estão conspirando a favor frequentemente nasce de algo mais simples: foco claro, ação consistente, aprendizado contínuo e abertura para ajustar rotas quando necessário. E sob essa perspectiva, propósito deixa de ser algo que se descobre esperando sinais. Passa a ser algo que se constrói enquanto se caminha. Poucos fenômenos alimentam tanto a sensação de sincronicidade quanto os sonhos. A experiência de sonhar com alguém e depois encontrar essa pessoa, ou de imaginar uma situação durante o sono e vê-la se desenrolar dias depois, costuma gerar forte impacto emocional. Para muitas interpretações mais simbólicas, isso representa uma espécie de antecipação da realidade ou comunicação com algo além da mente individual. Mas a psicologia contemporânea oferece uma leitura diferente, menos mística, porém bastante consistente. Os sonhos fazem parte do processo natural de organização mental. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o cérebro reorganiza memórias, processa emoções, integra experiências recentes e revisita conteúdos antigos que ainda possuem carga afetiva. Esse trabalho acontece de forma associativa, não linear. Imagens, pessoas e situações são combinadas com liberdade, muitas vezes sem compromisso com a lógica consciente. Quando alguém sonha com determinada pessoa ou situação,
Frequentemente isso reflete relevância emocional pré-existente. Pode ser preocupação, expectativa, lembrança recente ou até um tema recorrente que ainda não foi totalmente elaborado. O sonho, nesse sentido, não anuncia necessariamente algo externo. Ele expressa o que já estava ativo internamente. O que acontece depois é um processo bem conhecido, a atenção seletiva. Se houve um sonho marcante com alguém, a probabilidade de notar referências a essa pessoa aumenta. Um encontro casual, que antes seria apenas mais um evento cotidiano, ganha peso simbólico. A sequência sonho-encontro parece extraordinária, mas muitas vezes é resultado da amplificação perceptiva. Outro aspecto relevante é a reconstrução da memória. Lembranças não são registros fixos, elas são reinterpretadas constantemente. Após um evento impactante, detalhes do sonho podem ser reorganizados mentalmente para parecerem mais próximos do acontecimento real. Não é mentira consciente. É funcionamento natural da memória, que busca coerência narrativa. Existe também a questão dos símbolos. A mente humana pensa simbolicamente com frequência. Emoções complexas, conflitos internos ou expectativas futuras aparecem em sonhos através de imagens metafóricas. Água agitada pode representar instabilidade emocional. Caminhos ou portas podem simbolizar escolhas. Esses símbolos não apontam necessariamente para eventos externos específicos. Eles costumam refletir processos internos em andamento. Quando esses conteúdos internos encontram situações externas compatíveis, surge a sensação de confirmação. Mas o mais provável é que ambos, sonho e evento, tenham origem em contextos emocionais já existentes. O sonho não causa o evento, nem o evento valida o sonho. Ambos fazem parte do mesmo campo psicológico. Essa compreensão tende a tornar a relação com os sonhos mais funcional. Em vez de buscar previsões ou mensagens externas, a atenção se volta para o que está sendo processado internamente. O sonho passa a ser visto como material de autoconhecimento, não como oráculo. E isso não reduz sua importância. Pelo contrário, quando interpretados como expressão psicológica, os sonhos podem oferecer pistas valiosas sobre emoções não verbalizadas, tensões internas, desejos latentes e até padrões de comportamento que ainda não chegaram plenamente à consciência. Há também um efeito de regulação emocional. Sonhar permite experimentar cenários hipotéticos sem risco real, o que ajuda o cérebro a testar respostas e reduzir a ansiedade. Esse processo prepara a mente para situações futuras, aumentando a sensação de familiaridade quando algo semelhante ocorre na vida desperta. Por isso, a conexão entre sonhos e acontecimentos posteriores nem sempre indica antecipação mística. Muitas vezes revela preparação psicológica. A mente já estava trabalhando aquele tema antes mesmo de ele se manifestar de forma mais concreta. Quando essa perspectiva se consolida, os sonhos deixam de ser tratados como sinais externos e passam a ser reconhecidos como parte do diálogo interno contínuo. Um diálogo que, quando observado com maturidade, oferece compreensão mais profunda da própria experiência, sem necessidade de atribuir intenção à realidade externa. E nesse contexto, a sincronicidade associada aos sonhos perde o caráter sobrenatural e ganha uma leitura mais interessante, a de que mente, memória e percepção estão constantemente interagindo para organizar sentido na experiência humana. Se existe um ponto em que a interpretação das coincidências começa a gerar mais confusão do que clareza, é quando a mente passa a procurar significado em absolutamente tudo. Esse movimento costuma ser sutil no início. Pequenas associações parecem inofensivas, até naturais. Mas quando a necessidade de encontrar sinais se intensifica, a percepção pode perder equilíbrio. A mente humana possui uma forte tendência a reduzir incertezas. Ambiguidade prolongada gera desconforto. Interpretar eventos como sinais muitas vezes funciona como mecanismo de regulação emocional.
oferece sensação de direção, reduz a ansiedade e cria a impressão de controle sobre aquilo que, na prática, é imprevisível. O problema surge quando a interpretação simbólica começa a substituir a análise concreta. Decisões passam a ser tomadas com base em coincidências percebidas, não em dados observáveis. O risco não está em reconhecer padrões, mas em transformar esses padrões em orientação exclusiva. Isso pode acontecer em diversas áreas: relacionamentos mantidos ou interrompidos com base em sinais, oportunidades recusadas por interpretações subjetivas, mudanças importantes adiadas esperando confirmações externas que nunca chegam. Aos poucos, a autonomia decisória diminui. Existe também um efeito cumulativo. Quanto mais alguém busca sinais, mais o cérebro se especializa em encontrá-los. A percepção seletiva se intensifica, o viés de confirmação se fortalece e a interpretação simbólica se torna automática. Isso pode gerar uma sensação constante de expectativa, como se a realidade estivesse sempre tentando comunicar algo oculto. Em níveis mais extremos, essa dinâmica pode aproximar-se de estados de hipervigilância cognitiva. A pessoa permanece em alerta permanente, interpretando detalhes mínimos como mensagens relevantes. Isso aumenta desgaste mental e pode interferir na capacidade de avaliação objetiva. Outro risco é a terceirização da responsabilidade. Quando decisões são atribuídas a sinais externos, diminui a percepção de autoria sobre a própria trajetória. Sucessos são creditados a confirmações simbólicas. Frustrações, a ausência delas. Esse deslocamento pode enfraquecer o senso de agência pessoal, elemento essencial para a maturidade psicológica. Existe ainda um paradoxo curioso. Quanto maior a dependência de sinais, menor a tolerância à incerteza. E a vida, por definição, envolve incerteza. Aprender a conviver com ela costuma ser um dos principais indicadores de desenvolvimento emocional. Interpretar tudo como mensagem pode funcionar como tentativa de eliminar esse desconforto, mas no longo prazo, tende a ampliá-lo. A maturidade psicológica frequentemente se expressa na capacidade de sustentar ambiguidade sem necessidade imediata de explicação simbólica. Reconhecer que alguns eventos simplesmente acontecem, sem carregar significado especial, não empobrece a experiência humana. Pelo contrário, amplia a liberdade interpretativa. Isso não implica rejeitar completamente a dimensão subjetiva das coincidências. Elas podem continuar sendo interessantes, até emocionalmente marcantes. A diferença está em não transformá-las em critério único de decisão ou validação. Quando esse equilíbrio se estabelece, algo importante acontece. A interpretação deixa de ser compulsiva e passa a ser opcional. Coincidências podem ser observadas com curiosidade, sem necessidade de conclusões imediatas. A mente relaxa. A análise concreta recupera espaço. E nesse ponto, a relação com a própria experiência se torna mais estável. Nem tudo precisa ser sinal. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas apenas acontecem. E reconhecer isso, longe de gerar vazio, costuma trazer uma sensação inesperada de liberdade. Porque, quando a realidade deixa de ser vista como um enigma permanente a ser decifrado, sobra mais energia para aquilo que efetivamente está ao alcance. Perceber, escolher, agir e assumir autoria sobre o próprio caminho. Existe um ponto delicado nessa conversa que costuma gerar confusão. A diferença entre intuição e interpretação. Muitas experiências classificadas como sinais começam, na verdade, como percepções intuitivas legítimas. A intuição não é algo místico. É um processamento rápido, inconsciente, baseado em experiência acumulada, memória emocional e leitura de contexto. O cérebro capta padrões muito antes de a consciência conseguir formular explicações claras. Expressões faciais sutis, mudanças de tom de voz, incoerências em comportamentos, pequenos detalhes ambientais, tudo isso pode gerar uma sensação corporal de alerta ou conforto. Essa resposta, muitas vezes, é chamada de intuição. O problema começa quando essa percepção inicial recebe uma narrativa simbólica excessiva.
Em vez de reconhecer a intuição como leitura contextual, ela passa a ser interpretada como mensagem externa. O foco sai da experiência interna e é projetado para fora. Por exemplo, a sensação de desconforto diante de uma situação pode ter base concreta, histórico semelhante, sinais comportamentais inconsistentes ou memória emocional ativada. Quando essa sensação é interpretada como sinal do universo, perde-se a oportunidade de analisar dados reais que sustentam aquela percepção. Da mesma forma, momentos de entusiasmo diante de oportunidades podem refletir prontidão interna, interesse genuíno ou reconhecimento de compatibilidade com objetivos pessoais. Transformar isso em confirmação externa simbólica pode enfraquecer a autonomia da decisão. Intuição saudável aproxima a pessoa da realidade. Interpretação simbólica excessiva frequentemente afasta. A primeira melhora a leitura de contexto. A segunda pode criar dependência de validação externa. Com maturidade psicológica, a intuição deixa de ser vista como algo mágico e passa a ser reconhecida como competência cognitiva sofisticada. Um tipo de inteligência silenciosa que integra experiência, emoção e percepção. E quando isso fica claro, a pergunta deixa de ser: o que isso está tentando me dizer? E passa a ser: o que estou percebendo aqui que talvez ainda não tenha verbalizado? Essa mudança é sutil, mas profunda, porque devolve à consciência aquilo que antes era atribuído ao acaso ou ao sobrenatural, a própria capacidade de perceber. Existe uma narrativa muito popular de que, quando alguém encontra seu propósito, as coisas simplesmente começam a fluir. Como se portas invisíveis se abrissem, pessoas certas surgissem automaticamente e a realidade passasse a colaborar de forma quase espontânea. Essa ideia é sedutora, porque oferece conforto e sensação de amparo. Mas, quando observada com mais cuidado, a dinâmica costuma ser bem mais concreta. O que geralmente muda primeiro não é a realidade externa, é o foco interno. Quando alguém começa a investir energia consistente em determinada direção, a percepção se reorganiza. Informações relacionadas ganham destaque, oportunidades antes ignoradas passam a ser reconhecidas e o comportamento se torna mais ativo. Isso aumenta a exposição, gera contatos e cria novas possibilidades práticas. Esse movimento é cumulativo. Pequenas decisões coerentes com um objetivo aumentam repertório, experiência e visibilidade. A partir daí, surgem convites, conexões e oportunidades que parecem inesperadas, mas que, na verdade, são consequência direta da trajetória construída até ali. Outro fator relevante é a consistência. Pessoas que mantêm direção relativamente estável ao longo do tempo tendem a transmitir mais confiabilidade. Essa percepção social influencia parcerias profissionais, relações pessoais e até oportunidades informais. Não se trata de destino ou alinhamento cósmico, mas de previsibilidade comportamental, algo altamente valorizado em qualquer ambiente humano. Existe também o papel da maturidade psicológica. Certas oportunidades só se tornam visíveis quando há preparo emocional e cognitivo para reconhecê-las. Antes disso, podem passar despercebidas ou ser descartadas por insegurança. Quando a pessoa muda internamente, a leitura da realidade muda junto. Isso explica por que momentos de aparente travamento nem sempre indicam bloqueio externo. Muitas vezes, são períodos de reorganização interna, aquisição de competência ou revisão de prioridades. Interpretar essas fases apenas como falta de alinhamento pode gerar ansiedade desnecessária e até decisões precipitadas. Quando a ideia de propósito sai do campo místico e entra no campo prático, ela deixa de ser algo que se descobre esperando sinais. Passa a ser algo que se constrói progressivamente, escolhas repetidas, ajustes constantes, aprendizado contínuo. Curiosamente, quanto mais concreta essa visão se torna, menos necessidade existe de confirmações simbólicas. A própria consistência das ações passa a oferecer direção suficiente. O foco sai do "será que isso é um sinal?" e vai para
Isso faz sentido dentro do que estou construindo? E essa mudança costuma trazer estabilidade, porque substitui a expectativa de intervenções externas pela observação de processos internos e resultados reais. No fim, a sensação de que as coisas começaram a acontecer raramente nasce de coincidências misteriosas. Normalmente nasce de foco claro, ação consistente, capacidade de adaptação e leitura mais refinada das oportunidades disponíveis. E isso, longe de tirar esperança, tende a fortalecê-la, porque coloca a direção nas mãos de quem vive a experiência, não em sinais aleatórios. Sonhos sempre exerceram fascínio sobre o ser humano. Desde civilizações antigas até a psicologia moderna, existe a tentativa constante de compreender o que acontece quando a mente continua ativa enquanto o corpo descansa. Muitas interpretações populares tratam sonhos como previsões, avisos externos ou mensagens simbólicas sobre acontecimentos futuros. Mas, sob uma perspectiva psicológica mais consistente, o funcionamento costuma ser outro. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o cérebro reorganiza experiências recentes, integra memórias antigas, regula emoções e testa respostas possíveis para situações ainda não resolvidas. Esse processo ocorre de forma associativa, não linear. Imagens, pessoas e cenários se misturam livremente, criando narrativas que muitas vezes parecem desconexas, mas que refletem conteúdos emocionais em processamento. Quando alguém sonha com determinada pessoa ou situação e depois vivencia algo relacionado, a tendência imediata é interpretar como antecipação. Porém, frequentemente o caminho é inverso. O tema já estava ativo internamente antes mesmo do sonho. O cérebro apenas continuou trabalhando aquilo durante o descanso. A partir daí, entra novamente a percepção seletiva. Depois de um sonho marcante, a atenção fica mais sensível a qualquer referência compatível. Um encontro casual ganha peso simbólico. Uma conversa comum parece carregada de significado. O encadeamento sonho-evento se torna narrativamente forte, embora possa ter base puramente psicológica. Outro ponto relevante é a reconstrução da memória. Lembranças de sonhos raramente são literais. Elas são reorganizadas após o despertar, influenciadas pelo que acontece ao longo do dia. Pequenos detalhes são ajustados inconscientemente para criar coerência com eventos posteriores. Isso não é distorção intencional, é funcionamento natural da memória humana. Os símbolos presentes nos sonhos também merecem cuidado na interpretação. Água, caminhos, portas, figuras conhecidas. Esses elementos frequentemente representam estados emocionais, conflitos internos ou expectativas futuras. Não necessariamente apontam para acontecimentos externos específicos. O simbolismo costuma ser mais intrapsíquico do que premonitório. Quando essa compreensão se consolida, os sonhos deixam de ocupar o lugar de oráculo e passam a funcionar como ferramenta de autoconhecimento. Eles revelam preocupações, desejos, tensões e temas recorrentes que talvez ainda não tenham sido plenamente elaborados na consciência. Existe inclusive um efeito adaptativo importante. Sonhar permite simular cenários sem risco real, o que ajuda o cérebro a testar respostas emocionais e comportamentais. Isso aumenta a familiaridade com situações futuras e pode reduzir a ansiedade diante de experiências semelhantes. Assim, quando algo vivido posteriormente parece coincidir com um sonho, muitas vezes trata-se de preparação psicológica prévia, não de previsão. A mente já estava trabalhando aquele conteúdo antes mesmo de ele se manifestar de forma concreta. Essa leitura tende a trazer maturidade emocional. Em vez de buscar mensagens externas nos sonhos, a atenção se volta para aquilo que está sendo processado internamente. O foco sai da tentativa de decifrar presságios e vai para a compreensão dos próprios estados emocionais. E isso costuma tornar a relação com a própria experiência mais estável. Os sonhos continuam sendo interessantes, às vezes até impactantes, mas deixam de carregar a responsabilidade de orientar decisões ou antecipar acontecimentos. Porque, no fim, eles falam muito mais sobre quem sonha do que sobre o mundo lá fora. Coincidências continuam existindo.
independentemente da interpretação que se faça delas. Eventos inesperados acontecem, encontros improváveis ocorrem, informações surgem em momentos oportunos. A questão não é negar essas experiências. A questão é o que se faz com elas depois. Existe uma postura madura que não exige transformar toda coincidência em mensagem, mas também não precisa descartá-la automaticamente. Essa postura observa, reflete e integra a experiência sem perder a autonomia decisória. Em vez de perguntar, o que isso está tentando me dizer? A reflexão passa a ser mais concreta. Isso altera algo real? Isso traz informação útil? Ou apenas gerou impacto emocional momentâneo? Essa diferença parece sutil, mas tem consequências importantes. Quando coincidências são tratadas como material de reflexão, e não como instruções externas, a pessoa mantém autoria sobre suas escolhas. O evento deixa de ser guia e passa a ser contexto. Outra pergunta útil surge naturalmente nesse processo. Estou agindo ou apenas interpretando? Porque existe uma armadilha silenciosa na busca por sinais. Ela pode substituir ação por análise infinita. A pessoa observa, interpreta, aguarda confirmação, revisita interpretações. E o movimento prático fica suspenso. A vida raramente oferece garantias absolutas. Decisões normalmente envolvem risco, ambiguidade e margem de erro. Esperar confirmações simbólicas para cada passo pode atrasar processos importantes, ou até impedir avanços necessários. Também vale observar o efeito emocional das interpretações. Algumas leituras fortalecem confiança, clareza e senso de direção. Outras geram ansiedade, hesitação ou dependência de validação externa. Nem sempre a coincidência é o fator determinante. Muitas vezes é a narrativa construída sobre ela que define o impacto psicológico. Existe ainda a questão da proporcionalidade. Um evento isolado dificilmente oferece informação suficiente para orientar decisões complexas. Quando coincidências começam a ter peso maior do que dados objetivos, experiência acumulada ou análise racional, o equilíbrio decisório pode se comprometer. Isso não significa viver de forma fria ou excessivamente racionalizada. Emoções, intuições e experiências subjetivas continuam tendo papel importante. Mas elas funcionam melhor quando integradas a outros elementos: contexto, evidências, valores pessoais e objetivos concretos. Outra dimensão relevante é a responsabilidade narrativa. A forma como alguém interpreta coincidências influencia a história que conta sobre a própria vida. Narrativas excessivamente dependentes de sinais externos tendem a reduzir senso de autoria. Narrativas baseadas em percepção, escolha e adaptação costumam fortalecer a autonomia. E essa autonomia é essencial para lidar com a inevitável imprevisibilidade da vida. Nem tudo pode ser previsto, explicado ou antecipado. Aprender a agir mesmo sem garantias simbólicas costuma ser um dos marcos de maturidade psicológica. No fim, coincidências podem continuar sendo interessantes, até emocionalmente marcantes. Podem despertar curiosidade, reflexão ou lembranças importantes. Mas não precisam ocupar o lugar de bússola. Porque decisões consistentes raramente nascem de sinais isolados. Elas nascem de percepção, experiência, análise e disposição para assumir responsabilidade pelos próprios caminhos. E quando essa compreensão se estabelece, algo muda silenciosamente. A realidade deixa de ser um enigma permanente a ser decifrado e passa a ser um campo de experiência onde percepção e escolha caminham juntas. No fim das contas, a discussão sobre sincronicidade raramente é sobre coincidências em si. É sobre como a mente humana lida com incerteza, significado e direção. Coincidências continuam existindo. Elas fazem parte de um mundo complexo, cheio de variáveis, encontros improváveis e informações circulando o tempo inteiro. O ponto decisivo não é se elas acontecem. É o papel que se escolhe dar a elas. Quando coincidências passam a ser vistas como sinais obrigatórios,
a autonomia tende a diminuir. A pessoa começa a esperar confirmações externas antes de agir. Busca mensagens ocultas, onde talvez exista apenas aleatoriedade, e pode acabar terceirizando decisões importantes para interpretações subjetivas. Isso traz alívio momentâneo, mas frequentemente reduz clareza no longo prazo. Por outro lado, quando a coincidência é reconhecida apenas como experiência, interessante, às vezes marcante, mas não determinante, algo se reorganiza. A atenção volta para aquilo que realmente constrói trajetória. Percepção consciente, análise de contexto, aprendizado contínuo e escolhas assumidas com responsabilidade. A mente humana é extraordinariamente capaz de criar significado. Isso não é fraqueza. É um recurso evolutivo essencial. O problema não está em atribuir sentido aos acontecimentos, mas em esquecer que esse sentido nasce internamente. Não vem pronto da realidade. É construído na interação entre experiência, memória, emoção e expectativa. Essa compreensão costuma trazer uma forma mais estável de confiança. Não aquela baseada em sinais ou confirmações externas, mas a confiança na própria capacidade de perceber, interpretar, ajustar rotas e seguir em frente mesmo sem garantias absolutas. Porque maturidade psicológica raramente elimina a incerteza. Ela aumenta a tolerância a ela. Curiosamente, quando a necessidade de sinais diminui, a percepção tende a ficar mais clara. A realidade deixa de ser vista como código secreto a ser decifrado e passa a ser observada com mais objetividade. Isso não empobrece a experiência humana, amplia. Porque abre espaço para decisões baseadas em dados reais, valores pessoais e objetivos concretos. E nesse ponto, a ideia de direção muda de lugar. Ela deixa de ser algo que se espera receber e passa a ser algo que se constrói. Pequenas escolhas repetidas, aprendizado acumulado, ajustes progressivos. Nada necessariamente espetacular, mas profundamente eficaz ao longo do tempo. Coincidências podem continuar acontecendo. Podem até despertar curiosidade ou reflexão. Mas não precisam carregar a responsabilidade de orientar caminhos. Essa função pertence à consciência, não ao acaso. E talvez essa seja a síntese mais simples e mais libertadora dessa conversa. Não é a coincidência que cria direção. É a forma como a consciência percebe, interpreta e decide agir. Quando isso fica claro, a realidade deixa de ser um enigma esperando decifração e se torna um campo aberto para escolhas cada vez mais conscientes.